Fala galera, hoje eu trago uma atualização quente direto da Itália, onde as coisas estão pegando fogo, ou melhor, tremendo mesmo. Campi Flegrei, uma região vulcânica pertinho de Nápoles, tá dando o que falar com um novo enxame de terremotos que não tá brincadeira. Só para vocês terem ideia, nos últimos dias a terra não parou de balançar por lá, e isso tá deixando todo mundo com os nervos à flor da pele. Eu já venho acompanhando essa história há um tempo, e no meu último vídeo contei que as autoridades marcaram umas reuniões importantes em Roma para discutir o risco vulcânico na área. Essas reuniões começaram ontem, dia 6 de março, e vão até hoje, dia 7. O foco? Decidir se o nível de alerta em Campi Flegrei, que está no amarelo há um tempo, vai subir para o laranja ou não. Os cientistas já estão avisando faz mais de 1 ano e meio que a situação está ficando séria. A Proteção Civil até prometeu que, se rolasse um terremoto acima de magnitude 4, o alerta ia subir. E olha só, em maio de 2024, teve um tremor de 4.4, o mais forte em 40 anos. E mesmo assim, nada mudou. Dá para acreditar? Agora, o bicho está pegando de novo. Ontem, dia 6, a região foi sacudida por uma sequência de tremores. 1.9, 3.2, 2.1, 1.2, 1.3, 1.8 e por aí vai. E hoje, dia 7, logo depois da meia-noite, veio outro de 3.2, bem raso, a só 0.8 km de profundidade. Esses números não são brincadeira para uma área como Campi Flegrei, que já está naturalmente agitada por causa do vulcão. Enquanto isso, as pessoas estão nas ruas protestando contra o governo italiano. Elas estão revoltadas e com razão. Imagina morar num lugar onde o chão treme o tempo todo e ninguém te dá uma resposta clara sobre o que está acontecendo ou o que vai ser feito para te proteger. Aí, no meio dessa confusão toda, sai o primeiro resultado dessa reunião em Roma. E sério, eu não estava esperando por essa. O chefe da Proteção Civil soltou uma bomba. Eles estão pensando em criar novos níveis de alerta com mais cores para ficar entre o amarelo e o laranja. Tipo, o quê? Mais cores agora? Não dá para entender. Criar mais cores para o quê? No mínimo, é para confundir a população já cansada de tanta falácia. Em vez de criar cor, deveriam criar meios de tirar essas pessoas de lá com o mínimo de dignidade. E vocês, minha fiel audiência, o que pensam dessa nova história, agora criar mais cores, daqui a pouco fica um arco-íris de avisos. Atualmente é assim. Verde é tudo tranquilo, amarelo é para ficar de olho, laranja já é alerta sério com evacuação, e vermelho é quando o negócio explode de vez. Mas parece que eles querem inventar algo no meio do caminho, talvez para não assustar tanto, mas ainda assim, tomar algumas medidas. E uma dessas medidas que estão na mesa é evacuar o hospital de Pozzuoli num alerta intermediário. Isso mesmo, só o hospital. Pozzuoli é uma das cidades mais próximas do vulcão, e o laranja já exigiria tirar todo mundo de lá. Mas com essa ideia nova, parece que eles querem começar devagar, evacuando só o hospital primeiro. Eu fico me perguntando, e o resto da população? Vão deixar para decidir depois? Isso está meio confuso e os moradores também não estão entendendo nada. O Fábio Tisano, chefe da Proteção Civil Nacional, está falando sobre isso na mídia italiana inteira hoje, mas ainda não dá para saber o que vai rolar de fato. A reunião em Roma está rolando com gente importante. O INGV, o Observatório Vesuviano, prefeitos, autoridades, e o foco é só o risco vulcânico. Nem tocaram nos terremotos ainda. Amanhã, dia 8, eles prometem apresentar mais propostas, então vamos ficar de olho para ver o que vem por aí. A situação em Campi Flegrei está cada vez mais tensa, galera. Esses tremores constantes estão mostrando que o vulcão está bem ativo, e os cientistas já estão batendo na tecla que isso não é normal. Só que, enquanto a Terra treme, o governo parece mais preocupado em ajustar as cores do alerta do que em agir de verdade. E os moradores? Esses estão no limite. Imagina você morar numa área onde o chão não para de mexer. E aí vem um enxame sísmico atrás do outro. Ontem, dia 6, foram vários tremores, alguns bem fortes para a região, como o de 3.2. E hoje, dia 7, já começou com outro 3.2 logo cedo. Os epicentros desses terremotos estão bem concentrados perto da Solfatara, um ponto crítico do vulcão. Isso é preocupante porque, se rolar uma erupção, é dali que o bicho vai pegar. E olha que loucura. Mesmo com tudo isso, a reunião em Roma está mais focada em criar níveis novos de alerta do que em aumentar o atual para o laranja. Por outro lado, tem uma pressão danada em cima da Proteção Civil. Tem até um conflito rolando com um empresário que quer construir um mega projeto comercial bem na área da Solfatara. Ele está bravo porque os alertas vulcânicos estão atrapalhando os negócios dele e o turismo da região. Falam até que a Marriott está no meio dessa história, querendo erguer um hotel por lá. Dá para imaginar? Construir um hotel bem onde o vulcão pode explodir a qualquer momento. O cara da Proteção Civil já avisou que isso é arriscado demais, mas parece que o dinheiro está falando mais alto para alguns.
Enquanto isso, os protestos nas ruas estão crescendo. Os italianos de Campi Flegrei estão exigindo respostas claras e ações concretas. Eles não aguentam mais viver nessa incerteza, com o governo enrolando enquanto a situação só piora. E o que a Proteção Civil está dizendo? O chefe, Fábio Tisano, soltou que eles querem variar a escala de alerta com novos níveis e cores. Segundo ele, isso seria para tomar medidas de segurança mais graduais, sem assustar todo mundo de uma vez. Mas será que isso resolve? A ideia de evacuar só o hospital de Pozzuoli, num alerta intermediário, está deixando muita gente confusa. Raciocinem comigo, meus amigos. Se a situação está tão controlada assim, por que evacuar o hospital? Se você morasse lá, o que pensaria? Então é calmo ou não? Tipo, e o resto da cidade? Fica como? Os moradores já estão há 1 ano e meio nesse clima de tensão e parece que ninguém está levando a sério o tamanho do problema. Fora isso, os tremores não param. A magnitude está subindo e os cientistas já estão avisando que isso pode ser só o começo. Campi Flegrei é uma caldeira vulcânica gigante com mais de 100 quilômetros e tem entre 500 mil e 700 mil pessoas morando bem em cima dela. Amanhã, na reunião de Roma, eles vão continuar discutindo os relatórios científicos. Mas, sério, esses relatórios estão chegando todo dia há anos. Será que precisa mesmo de mais um dia só para ler? Ou já está na hora de agir? Galera, a coisa tá feia em Campi Flegrei. E os moradores estão mostrando que não vão ficar calados. Hoje, dia 7, as ruas estão cheias de gente protestando, pedindo que o governo pare de enrolar e diga logo qual é o risco real que eles estão correndo. Eles querem saber a verdade para poder decidir o que fazer com suas vidas. Não dá para culpar, né? Imagina você dormir todo dia sem saber se o chão vai tremer mais forte ou se o vulcão vai acordar de vez. Muitos estão até dormindo em carros ou em tendas por causa dos tremores. Os protestos estão bem organizados, com comitês cívicos e associações de moradores na linha de frente. Eles ocuparam a sede do município em Pozzuoli e estão exigindo uma reunião urgente do Conselho Municipal só para tratar dessa crise vulcânica e sísmica. Enquanto isso, a Proteção Civil está falando em melhorar as rotas de fuga. Finalmente, né? Porque as ruas de lá são estreitas, antigas e cheias de curvas. Se um terremoto forte derrubar pontes ou bloquear caminhos, vai ser um caos para evacuar todo mundo. Eles até já começaram a planejar um grande projeto de obras para criar novas estradas e túneis. Segundo o que vazou, o plano pode sair na próxima semana e as obras devem ficar prontas em 2 ou 3 meses. Tomara que dê tempo, porque com essa atividade toda, ninguém sabe quanto o vulcão vai esperar. A Tangenziale de Nápoles, que é a principal rodovia da região, está no meio desse plano. Ela seria a artéria para levar as pessoas para longe do perigo, mas tem trechos bem vulneráveis a terremotos. Se ela for danificada, o plano de evacuação inteiro vai por água abaixo. Além disso, estão fazendo um mapa de vulnerabilidade dos prédios. Já verificaram mais de 9 mil construções em Pozzuoli, Bacoli e Nápoles, e agora os moradores podem ver online se suas casas estão em risco ou não. As áreas mais perigosas estão marcadas em vermelho escuro. Quem mora nessas zonas pode pedir uma inspeção técnica gratuita, com especialistas olhando tanto por fora quanto por dentro dos prédios. Pelo menos isso é uma boa notícia, porque as pessoas estavam cobrando muito por mais transparência e segurança. O governo da primeira-ministra Meloni também lançou um plano extraordinário para essa crise desde 2023, com estudos sísmicos e adaptação de prédios. Mas, para muita gente, isso está andando devagar demais, principalmente com os tremores ficando mais fortes. No dia 10 de março, está marcada uma reunião especial em Nápoles com o chefe da Proteção Civil e outras autoridades. Vamos ver se sai algo mais concreto daí, porque os moradores estão desesperados por soluções de verdade. A tensão em Campi Flegrei está nas alturas e os tremores não dão trégua. Ontem e hoje a região foi sacudida por um enxame sísmico que está deixando todo mundo preocupado. E o pior, os epicentros estão bem perto da Solfatara, o ponto mais quente do vulcão. Esse lugar já é famoso por ser instável, e agora, com terremotos como o de 3.2 a só 0. 8 km de profundidade, os cientistas estão ficando cada vez mais alertas. Eles dizem que isso pode ser sinal de que o magma está se mexendo lá embaixo e ninguém quer arriscar prever o que vem depois. Enquanto isso, a reunião em Roma está discutindo os relatórios científicos, mas parece que está faltando ação. As emissões de CO2 na região estão subindo, outro sinal de que o vulcão está ativo. Isso, junto com os tremores, está formando um cenário que os cientistas do INGV e do Observatório Vesuviano acompanham de perto há anos. A Proteção Civil diz que está trabalhando nas rotas de fuga e na adaptação sísmica dos prédios. Mas o ritmo está lento. As obras que estão planejando vão mexer com a infraestrutura de Pozzuoli e arredores, mas vai levar meses, e talvez não tenha esse tempo todo sobrando.
Os moradores estão exigindo que o governo escute os cientistas e os cidadãos. Eles querem que as autoridades parem de só anunciar planos e comecem a agir de fato, antes que seja tarde demais. E o conflito com os empresários não ajuda. Enquanto uns querem construir hotéis e shoppings na área de risco, a população está pedindo para congelar qualquer obra nova em Campi Flegrei. Imagina o absurdo de erguer um prédio comercial bem onde o vulcão pode explodir. Amanhã, dia 8, a reunião em Roma continua e as propostas finais devem sair. Mas até agora, essa história de novos níveis de alerta e evacuação parcial está parecendo mais uma enrolação do que uma solução de verdade. Será que esse plano novo vai dar conta ou está na hora de evacuar mais gente para ontem? O que vocês acham disso, galera? Será que essas obras e alertas novos vão segurar a barra? Ou já está na hora de evacuar geral? A situação em Campi Flegrei está um verdadeiro caos, com tremores atrás de tremores, e o vulcão dando sinais de vida. Esse enxame sísmico que começou ontem e segue hoje, com destaque para o 3.2 raso dessa madrugada, está deixando todo mundo de cabelo em pé, e os epicentros na Solfatara só reforçam que o perigo está bem perto. Os cientistas, que acompanham isso há anos, devem estar loucos com essa enrolação toda. Os protestos também estão pedindo ajuda para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Muitos não têm como sair sozinhos e precisam de apoio urgente se o vulcão acordar de vez. Amanhã, dia 8, as autoridades prometem propostas novas, mas, com tanta demora, os moradores vão ter que seguir pressionando para ver resultado. E aí, galera, o que vocês acham? Deixa nos comentários se acham que esse plano vai funcionar ou se já passou da hora de evacuar geral. Se curtiu essa atualização, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notícias quentes de Campi Flegrei.